Paz do Senhor, igreja. Nós vamos continuar falando de santidade, né? De uma forma um pouco diferente hoje. Abra sua Bíblia em 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 6. E depois nós vamos para os Salmos 24. Mas primeiro vamos para o segundo livro de Samuel 6. O segundo livro de Samuel, capítulo 6, nos dá o contexto em que foi escrito o Salmo 24. Mas eu não quero ler ele todo, não. Deixa eu abrir aqui as minhas anotações. Aleluia, Jesus. Nós vamos ler do 6 a 15. Amém? Hoje a gente vai falar sobre quem entra e permanece na presença do Rei da Glória. E isso requer santidade da nossa parte. Mas não é qualquer tipo de santidade, não. Amém? E Davi já entendia isso de forma preciosa no Velho Testamento. Então vamos começar a ler versículo 6. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira de Deus se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por essa irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá. Chamou aquele lugar Perezê-Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como que virá até mim a arca de Deus? Como virá até mim a presença de Deus? Como virá até a igreja a presença de Deus? E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor, a presença do Senhor, na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E o Senhor abençoou-o e toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto ele tem, por amor à arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom até a cidade de Davi. É a segunda tentativa aqui de levar a arca para a cidade de Davi. Sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. 6 passos e sacrificava. 6 passos e sacrificava. Davi dançava também a cada 6 passos. Dançava com toda a sua força diante do Senhor. E estava cingido, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Assim, Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Aleluias. Salmos 24. Foram 2 tentativas para levar a arca. A segunda deu certo, né? Na primeira, o homem que tocou na arca
ele morreu. O Senhor o matou, porque não podia trocar na arca. Mas na segunda deu certo. E a cada 6 passos eles paravam, cantavam, dançavam e sacrificavam. A cada 6 passos era esse cântico de romaria aqui que eles cantavam. Salmo 24. A cada 6 passos, o rei Davi era inspirado pelo Espírito Santo. E ia um versículo, mais 6 passos, outro versículo, mais 6 passos, outro versículo. Salmo 24. A entrada do Rei da Glória. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Fundou ele sobre os mares a terra, e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Assim é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? É o Senhor forte e poderoso. É o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Agora canta comigo esse refrão aqui dessa música. É uma música que canta, parte do Salmo 24. Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração de novo, né? Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei. Vai abrindo o Espírito Santo. Vai tocando o Espírito Santo, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração. A igreja. novo, a igreja.
da glória? Quem é o Rei da glória? É Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei. Igreja, quem? Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Mais uma vez, quem é? Jesus, o Rei da glória. Vai entrando, Jesus, vai entrando. Eu abro meu coração para que entra, Senhor. Eu abro meu Eu vou abrir o meu coração. Eu vou deixar meu noivo entrar. De novo. Eu vou abrir o meu coração e vou deixar meu noivo entrar. Vou cear com Ele e o teu amor vou me entregar. Só mais uma vez eu vou abrir. Eu vou abrir o meu coração. Entra, Jesus. Eu vou deixar meu noivo entrar. É noite de ceia. Eu vou abrir o meu coração. Eu vou deixar meu noivo entrar. Aleluia, Jesus. Pode assentar. Pode assentar. Nós vamos falar do contexto histórico, sobre o autor, um pouco mais em detalhe. Quando Davi escreveu, como que foi escrito, porque ele escreveu esse salmo, essa poesia. Depois nós vamos falar de dois tempos proféticos, que o Salmo 24 nos remete. É o tempo de hoje, e é o tempo lá da Jerusalém Celestial. Dois tempos proféticos. E depois a gente vai trabalhar a grande questão desse salmo, que é como permanecer em relacionamento com o Rei da Glória. Para isso a gente vai trabalhar um pouco e entender o que é ser Rei da Glória. E por que esses requisitos de santidade, esse padrão alto de relacionamento é tão importante e relevante, e que não dá para se relacionar com Ele por meio de padrões mundanos, históricos da sociedade. Então a gente precisa entender o que é Rei da Glória. O que foi que Ele fez? Que título é esse?
escanteio. Aleluias. E aí a gente vai estar refletindo sobre como nós mesmos temos nos relacionado com o Rei da Glória. Aleluia. O contexto histórico é o da peregrinação para conduzir a arca para Jerusalém. A gente já viu aqui, lendo, segundo Samuel 6, que a primeira tentativa de Davi não deu certo. Quero chamar a atenção para você pelo fato que na primeira tentativa, ele foi vestido de rei. Ele levou os eleitos, os príncipes, para conduzir a arca. Mas fez num carro de boi, sem consultar o Senhor se era aquela forma que era para levar, porque geralmente não é assim. É nos ombros. É o homem que leva a presença de Deus. É nos ombros que você leva a arca. E ali naquela primeira tentativa, Uzai, uma pessoa toca na arca, que não era sacerdote. E ele é fulminado na hora. Precisamos seguir o padrão de Deus. E aquilo entristeceu a Davi, né? Faltou-lhe entendimento e sabedoria. Queria tanto levar a arca. Mas aí foi para a casa de Obed-edom. E a arca na casa de Obed-edom não fulminou ninguém. Fez maravilhas lá. Nunca se viu tanta bênção em 3 meses. E isso caiu nos ouvidos de Davi. Ele fala, então está na hora de trazer a arca. E vai ser diferente. A forma dele levar a presença de Deus agora e trazer a arca para Jerusalém não vai ser mais com pompa, não vai ser mais olhando as aparências, vai ser sem legalismo, sem religiosidade. Ele chama a todos. Ele tira a sua coroa e veste um pano de saco lá, como se fosse um sacerdote. Ele tira a sua roupagem real. E é feito tudo com muito louvor, com sacrifícios. A cada 7 passos, parava-se e cantava, dançava e fazia sacrifícios. Oh, aleluia, aleluia. Então, dá 6 passos. E eu já vejo ele compondo os primeiros versos, nos primeiros 6 passos. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela contém. Mais 6 passos. Levantai, ó portas, vossas cabeças. Mais 6 passos. Levantai-vos, ó portais eternos. Mais 6 passos. Para que entre o rei da glória. Mais 6 passos. Ele é o rei, quem é o rei da glória. Mais 6 passos. E o Espírito Santo ia tomando. Ele ia compondo. E o povo ia repetindo: o Senhor dos exércitos, o Senhor vitorioso nas batalhas. Foi assim que foi composto essa poesia. E ele traz também toda a vivência dele. À medida que vai chegando do lugar real, ele já fala: levanta, ó portais. Porque a vivência dele, ele já foi guerreiro, ele é guerreiro, ele sabe como acontece quando um guerreiro forte, poderoso, vem da guerra. Os portais são levantados das cidades e o guerreiro tem uma entrada fulminante. Então ele fala isso para o Senhor dos Exércitos.
Senhor vitorioso nas batalhas, mas pensando no Senhor dos exércitos que ele conhece, só que inspirado pelo Espírito Santo, nos remete à profecia do Messias entrada triunfal, retornando para o céu. Aleluia! E nos remete também e nos faz entender porque só um pode ser adorado no céu, no capítulo 5. Porque só Ele é o Rei da Glória. Nós vamos trabalhar melhor. Davi, ele traz uma nova proposta para levar a presença de Deus. Para ter a presença de Deus. Ele quebra paradigmas, o padrão da época. Gente, isso aqui é Velho Testamento. Muita religiosidade, tradição judaica. Então ele quebra paradigmas. Sem pompa, sem religiosidade. Ele entende o coração da lei. Ele entende o coração da lei. Aleluias, aleluias. E religiosos, se você for estudar na história profundamente, religiosos ficaram escandalizados. Alguns acharam que ele era louco, né? Como a filha de Saul, vendo tudo lá da sua janela. Aleluias. E os últimos versos, chegando no portão, lembra muito a sua própria história. A questão do salmo, chave que nos faz pensar, é como subir e permanecer na presença de Deus. Subir e permanecer. Fala em subir porque no mundo judaico, quando você fala em subir à presença de Deus, você se remete ao Monte Sião. Aleluia, glória a Deus. Então, e nos faz pensar sobre os requisitos de uma adoração sincera, que ela não é só vestimenta, ela não é cor de cabelo, não é comprimento de cabelo, ela não é a coroa nem os títulos que eu tenho, não é aparência, não é coisa dessa terra, mas ela fala muito do meu interior. Isso é o que mais conta no seu relacionamento com Deus e com os homens. Aleluias! Então, nos faz pensar o Salmo 24, como andar em santidade, no padrão de Deus, com a presença deste Rei da Glória, adorando este Rei da Glória, com santidade, e como se já fosse um ensaio, uma preparação para o que vai ocorrer no céu. Aleluias. No meio do Salmo 94, logo após a resposta, ele fala, é o que é limpo de mão, puro de coração. Isso nos faz pensar na condição nossa terrena, né? Será que somos limpos de mão, puros de coração? Mas depois esse salmo, ele dá um salto para a eternidade. Está falando do homem, dos requisitos que ele tem para adorar o Senhor, e de repente ele começa a falar do Rei da Glória, entrando triunfalmente em Jerusalém. Ou seja, há uma conexão entre o que eu faço aqui, como eu sirvo, como eu adoro, né? E esse Cristo ressurreto, que já entrou triunfante
e está lá, reinando em glória. Aleluias, aleluias. Então ele nos põe para refletir que o que fazemos aqui e como nos relacionamos com Deus é um ensaio, é uma preparação para a eternidade. E como Cristo já está lá, e a última parte do Salmo fala muito do céu, dos portais abertos, levantados, o rei triunfante que já entrou. Ela nos faz também refletir profeticamente para um segundo tempo, em que eu estarei lá, e entrarei por essas portas também, que ele entrou, por causa dele, do sacrifício dele. 2 tempos proféticos, o hoje, o agora e a eternidade, mas escrito por um homem que entendeu e viveu naquele momento o que é conduzir, o que é trazer de volta a presença de Deus. Aleluia. E fez de uma forma que agradou ao Senhor. E escreveu essa poesia belíssima. Aleluia. Aleluias. E por que precisa ter esse padrão, né, elevado, que a gente vai ver mais em detalhes? Por que para permanecer no santo lugar, Deus requer da gente que tenhamos mãos limpas, coração puro, não ser levado pela vaidade e nem jurar contra os outros de forma dolosa. Por que eu tenho que ser assim? O Senhor abomina o contrário, o que é diferente disso. Em Isaías 1, Deus diz que está para vomitar aquele povo. Deus diz que aquele povo, o tipo de adoração e de sacrifício religiosos que eles fazem, não agradam. Jejuavam, oravam, mas maltratavam os pobres, as viúvas, as crianças. Jesus e João Batista chamam os religiosos de raça de víboras, de serpentes, porque só viviam de aparência e negavam o coração da lei, não amavam o próximo, só de aparência religiosa. Pulei para o Novo Testamento, né? E Paulo ainda vai dizer, estas coisas tem sombra, até parece ser sábio, né? Parece até que é sabedoria, mas não tem nenhum poder para gerar santidade. Pelo contrário. Aleluias, aleluias. Então, legalismos, religiosidades, aparências, nunca agradaram nosso Deus. Aleluia. Conquistar a salvação pela sua justiça própria, fede para Deus. A sua justiça própria, a minha justiça própria, é traço de imundícia para Deus. Quem busca justiça própria e quer ser salvo pela sua justiça própria, Jesus o chama de serpente, filhos de serpente, raças de víbora. Não é o padrão do mundo, não é o padrão da religião, é o padrão do Rei da Glória e do Senhor Criador majestoso, que tudo fez, havia só água, e Ele fez todos os fundamentos a partir do abismo e das águas. O início do Salmo
24 nos remete para Gênesis 1, para a criação, para o Deus Criador. Davi entendeu tanto o coração da lei, que ele se despiu. Ele se despiu de rei. Ele tirou sua vestimenta de rei. Ele tirou sua coroa de rei. E ele foi levar a arca da aliança, andando, cantando e escrevendo esse salmo e reconhecendo que só há um rei. E que este rei não era ele. Aleluias. Aleluias. 2 tempos proféticos e um contexto maravilhoso de experiência de escrita do salmo. Salmo vivo. Aleluias. Aleluias. Quem subirá e quem permanecerá? Quem? É a questão que ele faz no Salmo 15, versículo 1. É a questão que ele faz depois que não deu certo a primeira tentativa de levar a arca de volta para Jerusalém. Mas como eu vou trazer a arca? Essa questão tem feito parte da sua vida? Como que eu vou permanecer com a presença de Deus? Ou você tem se conformado em sentir a presença dele só no louvor, só na igreja, de vez em quando? Essa questão, ela tem que estar inserida, escrita nas nossas entranhas. E com muita intimidade com o Espírito Santo, é algo que todo crente genuíno devia trabalhar, buscar, permanecer na presença dele. Porque subir é fácil, subir todo mundo sobe na presença dele. Vem a dificuldade, você já está lá, opa, você sobe. Mas resolveu, melhora um pouco. O que é o diferente de subir? O contrário. Cai. Então o truque é permanecer. É só na dificuldade que eu vou estar? É só no louvor que eu vou estar subindo? Permanecer no alto. Aleluia. Grande questão é permanecer. Como permanecer? Então, para responder essa questão, nós precisamos de 2 coisas. Ter esse conhecimento profundo no nosso ser, no nosso interior, sobre quem é o Rei da Glória, com quem nos relacionamos. Você conhece o seu Jesus realmente? E você o conhece enquanto Rei da Glória e grandioso? Talvez hoje essa pregação seja um divisor de águas na sua vida. Aleluias. Aleluias. E como que você se relaciona com Ele, já que Ele é tão grandioso? Que Ele é o Rei da Glória. Aleluias. Então nós vamos trabalhar primeiro sobre quem Ele é. Opa. Aleluia. Abra sua Bíblia em Filipenses 2. Vamos ler o de 5 a 11. Ele não é o rei Charles da Inglaterra, cheio de pompa, maltrata até os seus empregados. Não sei se vocês já viram algumas histórias que anda rolando aí, né? Você não precisa de tapete vermelho, igual você precisa para a realeza da Inglaterra, ter um tapete vermelho.
Você não pode ir com qualquer roupa, né? Imagina, você nem entra no palácio de Buckingham. E tem que ser convidada ainda, né? E tem que fazer parte da nobreza ou de uma elite. Esse é o padrão do rei mundano, que talvez muitos de nós valorize muito, né? E aí você chega na frente do rei e faz assim, da rainha lá. E aí você vira as costas e fala: você viu o cabelo dela, coisa feia? Gente, ele está tão velho. Eu era muito mais a mãe dele, a rainha. Ele já só fazendo bobagem. De costas, né? Você fala mal. Mas na frente você vem com toda a pompa. Não é assim com o Rei da Glória. Não tem pompa com o Rei da Glória. É o interior que conta, e ele tem que ser transportado para as minhas atitudes, para as minhas ações. O que eu falo no secreto, na frente dele, na costa dele, em cima dele, embaixo dele, seja onde for, tudo ele vê. Não tem como você escapar da presença dele. Você tem que ser verdadeiro em todo lugar. É assim, é 100%, todo o tempo. Aleluia. É diferente. Não tem soberba. Vamos ler Filipenses? Olha a diferença. Os reis da terra não se humilham. Os reis da terra são donos do mundo e não se sacrificam por você. Eles ajudam a gerar inflação, eles geram má distribuição de renda. O seu Rei da Glória não é assim, cara. Então nós não podemos valorizar o rei errado. E precisamos entender quem ele é. Filipenses 2, vamos ler do 5 ao 11. O exemplo de Cristo na humilhação. Tende em vós o mesmo, é para ter o mesmo sentimento. Tende em vós, em você, tende em mim, é o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. É um convite para nos humilharmos, para sermos mais humildes. É um convite. Tende em vós o mesmo, é o mesmo. O Rei da Glória, que tudo manda, tudo governa, ele se humilhou. E Paulo vira para você e fala assim: tende em vós o mesmo sentimento. Eu já vou falar desse sentimento aqui que eu estou escrevendo, Paulo. Mas eu já estou avisando, é para ter o mesmo, não é diferente, não. Pois ele, subsistindo, ele existia na forma de Deus, glorioso. Olha o que ele fez. Não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, ele a si mesmo se esvaziou. Vira para o seu irmão e fala assim: ele se esvaziou. Ele se esvaziou. Vira para ele e fala assim: tende o mesmo sentimento. Vai, agora vira para o outro, do outro lado, estou gostando. Tende o mesmo sentimento. Ele se esvaziou. Rayan, tende o mesmo sentimento. Ele se esvaziou. Amém? Para você também, Alessandra, Dailton. Tende o mesmo. Da Carol, não, da Renata. Tende o mesmo sentimento. Ele se esvaziou.
é um rei diferenciado. Aleluias. Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. E aí vamos ter o mesmo sentimento? Assumindo a forma de servo. E ele se tornou, mesmo sendo Deus, semelhante a homens. E foi reconhecido em figura humana. Ah, Jesus não era humano antes de vir no mundo, não. Calabás. Ele existia na forma de Deus. Espírito glorioso. Não era homem antes, não. Calabás, ele se esvaziou e se tornou homem glorioso por você, por mim. Se esvaziou e tornou homem. E o céu todo assistindo assim, não acredito. Ele vai lá como homem. Nossa, Pai, o Senhor vai deixar mesmo? É mesmo o seu projeto? Vamos ficar aqui, Senhor, esperando que na hora os anjos, eu imagino os anjos falando, na hora que o Senhor falar, busca de volta, nós já vamos. Estamos esperando aqui, ó. Pode falar, Senhor. Fala, Pai, que nós vamos buscar ele de volta. E ele nasce, bebê, cresce homem. Pai, deixa a gente buscar ele de volta. Ele era Deus, subsistia na forma de Deus. Mas quando ele se torna homem, é 50% homem, 50% humano. Mas na forma de homem. Parecido com você, com a sua forma. E aí Paulo fala, seja semelhante a ele também, porque ele se tornou semelhante a você. Vai, seja semelhante a ele, humilha, esvazia. E o céu todo olhando aquela obra. E ele vem na forma de homem. Larga tudo. Vamos continuar. Isso é para a gente entender o Rei da Glória e a entrada triunfal. Vamos chegar lá. Aleluias. Por que ele é recebido da forma como foi recebido? Com esse triunfo. Porque já queriam ter ido buscar ele há muito tempo. Canté, varabaxarabai. Tornando-se em semelhança de homem, reconhecido em figura humana. A si mesmo ele se humilhou, tornando-se obediente em tudo, vivendo nesse mundo caído, obediente a tudo. Até a morte. E morte não foi de ataque cardíaco, não teve um AVC e parou, não dormiu e amanheceu morto. Pior tipo de morte que pode existir, morte de cruz. Veio de lá, ó. Falou coisas inefáveis aos homens, que os homens nunca ouviram, porque ele falou do que ele fez, do que ele viu. Canté, varabaxá. E era tanto o seu poder, o seu conhecimento, que ele tinha que falar por palavras, por figuras, para traduzir na forma espiritual, coisas espirituais, traduzindo para os homens.
teve que se utilizar de figuras, de histórias, de parábolas. Mas Deus o exaltou sobremaneira, da maneira mais alta possível. Ninguém nunca foi tão exaltado e nem será como ele foi, como ele está sendo, e será por toda a eternidade. Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. E para que ao nome de Jesus, só em processar o nome dele, e imagine diante da sua presença, todo joelho se dobra ao nome dele, todo joelho tem que se dobrar. Você não faz só uma reverenciazinha, não. Dobra joelho, se inclina, cumpre a vontade dele. Mas quem que faz isso? Todo joelho. Onde? Todo joelho. No céu, na terra, debaixo da terra. Não tem como esconder. Onde quer que você esteja, onde quer que os demônios estejam, anjos estejam, seres celestiais, se ajoelha ao nome de Jesus. Em qualquer tempo, em qualquer galáxia, em qualquer dimensão, ajoelha em reverência ao nome dele. E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quem é esse Rei da Glória que nós nos relacionamos? É o Cristo, o Deus que assumiu forma humana, que morreu na cruz e que foi exaltado sobremaneira. E ele é o único digno de receber o louvor. Único. Apocalipse 5. Vamos lá? Apocalipse 5. Por isso ele tem essa entrada triunfal. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor vitorioso nas batalhas. É o Senhor dos exércitos. Porque quando ele entra de volta para o céu, todos os anjos estavam ali, os seres celestiais, para o saudarem na sua volta. E ele não volta do mesmo jeito. Ele volta como figura humana glorificada. Ele não tem mais aparência que tinha quando deixou o céu e veio para a terra e assumiu forma humana. Então o sacrifício que ele fez, a obra que ele fez, estava evidente na sua forma e nas suas cicatrizes. E ele é o primeiro a entrar, porque depois dele vem uma multidão atrás. Shecalabachara, não é só mais o judeu que entra. Tanto que o salmista fala: levante, ó porta, as vossas cabeças. Na linguagem figurada do Salmo, a porta é personificada de forma figurada, ela é humanizada. Os comentários bíblicos falam isso, achei tremendo. Porque por aquelas portas vão passar outros homens, mulheres e crianças de toda a tribo e nação. Ele universalizou a entrada para o céu para todo aquele que crê
que Ele é Senhor, que Ele é o Rei da Glória. E as portas ficam abertas e os portais eternos. Levantado. Antes dele, não estava aberta para você, não, a porta estava fechada, fechada, fechada. Você não é judeu. Estava fechado. Aleluias. Aleluias. O único digno de receber. Apocalipse 5. Não vou ler desde o 1, não. Desde o 4. Vamos lá do 4 ao 14. É muito bela essa passagem. Vamos ler? E eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Não podia ninguém olhar para o livro e nem abrir o livro, né, da vida. Todavia, um dos anciãos me disse para João, que estava lá, né, na visão: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro, os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus, enviado por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostaram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que nele está, toda criatura estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Ao que estás assentado. Vamos cantar? No trono. Levante suas mãos. E ao Cordeiro. É o ensaio. Seja o louvor. É preparação. Seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja
seja a glória. Pelos séculos dos séculos, poderoso Deus, Cristo abre as portas do céu para todo homem que o aceita. Aleluias, aleluias. E ele entra triunfante. Como que eu me relaciono então com este Rei da Glória, que se humilhou mesmo sendo Deus, assumiu a forma de homem, morreu no meu lugar e volta para o seu lar eterno diferente, com uma forma parecida com a minha, mas todo machucado, com as marcas que eu deveria ter. Ele retorna. Como que eu vou me relacionar com ele? É segundo o padrão dele, do Pai. É com vida e verdade. É sendo cheio do Espírito. Os relacionamentos da terra entre reis e súditos não servem de padrão. O relacionamento nosso com o Rei da Glória é mais elevado. É sem religiosidade, sem legalismo. Como que Davi entendeu isso? Estudando esse salmo, eu pude compreender melhor porque ele é chamado homem segundo o coração de Deus. Aleluias. Mãos limpas e coração puro. Isso quer dizer que nós devemos ter a santidade no nosso interior, nos nossos sentimentos, pensamentos e na forma como nos expressamos, tendo as ações corretas que glorificam o Senhor e tendo os motivos certos. Aleluias. Limpo por dentro e por fora. Aleluia. Não inclinar a alma à vaidade, ao egoísmo, né? E à falsidade, pensando só em você. E não usurpar do direito do outro, jurar dolosamente, mentir, caluniar. Não sei em qual desses requisitos, talvez você precise trabalhar mais um pouco. Mãos limpas, coração puro, não pensar mal dos outros, das situações, pensar o que agrada a Deus, o que é bom, o que é correto, saudável, se glorifica. Esse é o padrão. É a forma como nós devemos sentir, pensar e agir. Não seguindo o padrão do mundo. E para isso, nós precisamos
do Espírito Santo de Deus, para termos sempre as mãos limpas, respeitar o próximo, termos a intenção correta, ou a intenção bíblica, que glorifica a Deus. O egoísmo, o individualismo, ele não deve fazer parte da nossa existência, se nós servirmos a esse Rei da Glória. Temos que ser mais parecido com Ele, aleluias, porque Ele fez uma reviravolta para ficar parecido comigo e com você, e sofrer no nosso lugar. E quando Ele volta de forma triunfante no céu, Ele é recebido como Senhor vitorioso na batalha. Ou seja, Ele estava numa batalha na terra, Ele estava numa missão, e quando Ele volta, Ele é recebido com a mais alta honra, porque Ele desenvolveu uma missão com sucesso. Aleluias, aleluias. O relacionamento mais importante que você pode ter na sua vida hoje é o mesmo que você vai ter, que vai ser a primícia de todo relacionamento seu na eternidade. O ensaio começa hoje, é aqui. A preparação para a eternidade é aqui. Não é o seu esposo o relacionamento mais importante da sua vida. Não é seu filho. Não é seu patrão. É aquele que é o Rei da Glória, e que você deve permanecer se relacionando. O que Cristo fez por mim e por você, e pagou todo o preço pelos nossos pecados, ninguém fez e ninguém nunca fará, e não terá jamais condição de. Mãos limpas, coração puro, sem vaidade, sem falso testemunho. Feche seus olhos. Queria que você refletisse se você já tem mãos limpas, coração puro, vaidade. Precisamos do Senhor, Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito Santo. Precisamos do Senhor para ter as mãos limpas. Vai falando com o Senhor, o que você tem que mudar? Você tem que ter umas mãos mais limpas. O seu coração não está tão puro. Batizando com teu fogo, Senhor. Essa noite queremos viver para Ti. Enche-nos com teu poder, Senhor. Enche-nos com teu poder, Senhor. Coloca nas mãos dEle. Coloca nas mãos dEle o que precisa de mudar na sua vida. Você entendeu que são 4 requisitos amplos, grandes. Implica em vários tipos de ações na sua vida. Em ter mãos limpas, em ter coração puro. Aleluias. Precisamos nos esvaziar de nós mesmos e transbordar do Espírito Santo para conseguirmos ter este padrão alto do Senhor. Aleluias. Peça agora ajuda para o Espírito Santo. Fala que você quer crescer em santidade. Fala para Ele que esses 4 requisitos, eles vão fazer parte da sua vida, que você precisa dEle. Você precisa dEle hoje. E você também quer chegar lá no céu para o adorá-lo.
Aleluias. Aleluia, Jesus. E Ele vai reinar na sua vida. Aleluias. Aleluia, Senhor. Nós nos submetemos ao Senhor e à sua vontade. Senhor, queremos ser mais parecido com Jesus. Porque, Senhor, se Ele se humilhou e Ele deu tudo por nós, nós queremos seguir os passos dEle. E, Senhor, esses requisitos, Senhor, que eles façam parte da vida da igreja, de cada homem aqui representado, de cada mulher, de cada criança, Jesus. Reina, Senhor, sobre nós. Precisamos de Ti, Senhor, a cada dia mais, Senhor, porque queremos permanecer na presença de Deus e queremos também lá na glória, Senhor, continuar entoando os louvores em adoração ao Rei da Glória, Senhor. Não queremos, Senhor, nos abaixar e cair para o padrão do mundo, mas nós queremos subir e permanecer segundo o padrão de Deus. Aleluias.